Para que servem as leis? As leis foram criadas para poder parar, né, o abuso das pessoas. Quando sempre tem aqueles espertalhões que são os mais aguçados, né, querem avançar o direito das outras pessoas. Então a lei foi criada justamente para isso, para proteger o indivíduo de abuso de outros indivíduos, né? Então foram criado esse mecanismo que tem funcionado, né, por muitos e muitos anos. Claro, há algumas falhas. A gente sabe que existem falhas, mas a lei, num contexto geral, ela é funcional, ela funciona. Isso também é aplicado nas fronteiras dos países, né? Todo país tem as suas fronteiras e elas deveriam ser respeitadas. É como se você estivesse na sua casa, você tem a sua casa e você criou um muro, né, que protege a sua casa do vizinho ao lado, que protege das pessoas que passam na rua, né? É óbvio que você não vai deixar com que as pessoas já arrebentem o seu portão, arrebentem a sua cerca ou pulem a sua cerca para dentro do seu território, né? É uma analogia tão simples, mas ainda assim ninguém consegue compreender. Aí muitas pessoas utilizam do seguinte argumento: mas as pessoas estão furando esse muro, né, pulando essa cerca, porque elas estão desesperadas. Eu acho que o papel do governo, de alguma maneira, é resolver esses problemas. E as pessoas não podem culpar outras pessoas pelas suas frustrações. Mais uma vez, você está na sua casa e você não gostaria de ver dezenas, centenas, se não milhares de pessoas já pulando a sua cerca, porque talvez você tem condição de dar comida, alimento para sua família. É óbvio que nós não somos egoístas de compartilhar com outras pessoas um pouco do que a gente tem, mas a lei é muito simples. Nós temos que cuidar dos nossos. Cada um tem a sua família e deve cuidar da sua família. E claro, se você puder ajudar a outros, você faria. O presidente anterior aqui dos Estados Unidos foi extremamente criticado porque ele criou um muro, né? Estava levantando um muro. Eu, particularmente, não acredito muito em muros, né? Não esse tipo de muro que ele estava criando. Mas eu entendo a concepção dele de criar uma maneira de parar com que as pessoas que não querem obedecer às leis, né? Existem outros sistemas hoje tecnológicos que eles querem fazer na fronteira. E eu estou usando os Estados Unidos como exemplo, tá? Isso vale para qualquer país do mundo. Brasil, qualquer país centro-americano, Europa, qualquer país. Deve ter limites, porque eles estão cuidando dos seus, né? Do seu grupo, que votaram, que elegeram os seus governantes, que lutam, que buscam, que desenvolveram o seu país. Então, nada mais, eu não vejo nenhum problema em daqueles grupos protegerem a sua casa, nesse caso, um país. E o presidente anterior queria fazer exatamente isso, fechar essa parede e deixar com que as pessoas viessem sim para os Estados Unidos, mas de uma maneira ordenada, de uma maneira correta, que é o que todos deveriam fazer. E o que acontece? O presidente atual que entrou não quis isso, mandou parar assim que ele entrou no governo, para que as pessoas para que o muro ficasse aberto, né, para quem quisesse entrar. Só que ele não demorou muito, ele caiu a ficha de que isso iria trazer mais problemas, mais do que já está hoje, aquele caos, né, que já está acontecendo na fronteira. E ele, essa semana, autorizou, acredite, pasmem, ele autorizou o governo a injetar bilhões para poder fechar a fronteira americana. Acredite se quiser. O próprio Biden fez isso. Ele já se deu conta de que a situação dele está complicada, principalmente nas próximas eleições aqui, né? Além dos problemas econômicos que a gente está passando aqui, inflação alta, o problema daquele inimigo invisível que não foi embora, apesar né? Ainda está aí e muita gente morrendo, só que eles não mostram mais na televisão. Mas os números estão aí para quem quiser ver. E ele se deu conta de que as suas jogadas políticas, por injetar bilhões, se não trilhões de dólares na economia, vai trazer uma recessão para os Estados Unidos, e nós já estamos a caminho disso acontecer, né? Apesar da economia, digamos, estar relativamente boa. Mas nós estamos, sim, já entrando num momento de recessão e provavelmente consequências graves, né? Não quero ser catastrófico aqui, mas a verdade é essa, os números estão aí de que esse país vai passar. Então, acredito eu que, preocupado com isso, mandou fechar, porque já sabe que isso vai criar mais um caos social, já que tem milhões de pessoas entrando naquela história do caicai, pedido de asilo, aquela mentirada toda, onde a maioria, claro que são fugitivos econômicos, não tem nada de
Bom, não vou entrar nessa área aí, claro que existem exceções de pessoas que sofrem e essas pessoas deveriam ser acolhidas, mas no contexto geral, que a gente que é imigrante, que está aqui, que conhece, sabe que é tudo uma grande farsa. A ciência de politicamente correto aqui, tá, pessoal? Então o que acontece é o seguinte, ele mandou fechar a fronteira e provavelmente isso vai trazer mais e mais ainda pressão para que bloqueiem o influxo de pessoas que está absurdamente enorme. E aí essa semana, né, passada, uma quantidade enorme de brasileiros foram presos na fronteira, não estavam se entregando, porque sabe que se entrega pelo Caicá vai ficar aqui o resto da vida, talvez nunca vão se legalizar, ou os poucos teriam condições de se legalizar, ou uma boa quantidade estão sendo enviadas de volta, né? Para quem não sabe, tem aviões saindo, já se noticia, não fazem mais notícia disso, mas são aviões e mais aviões que voam todos os dias, então decidiram burlar por outros caminhos, entrando totalmente na ilegalidade, mais uma vez eu falo a questão da buscar violar as leis de um país, porque se fosse uma coisa legal, não precisaria violar, não existiria uma embaixada nos Estados Unidos onde você pediria um visto de trabalho, né? Não existiria mecanismo legal, né? Para quê? Se era só você vir pela fronteira. Essas coisas existem consulados onde você pede um visto, existe todo um sistema que protege o país, que protege as leis, que protege essa casa chamada território americano. E as pessoas cismam em burlar, violar essas leis, cometendo crimes imigratórios. Isso é um crime, não tem meias palavras. Então, mais de 180 brasileiros tentaram burlar essa semana. Claro, isso são vários. Essa notícia que saiu, na notícia. Mas isso acontece quase que todos os dias. Mas dessa vez foram agarrados, foram presos. E eu vou deixar o áudio para vocês ouvirem aqui. Não vale a pena imigrar para nenhum país do mundo de forma ilegal. Não vale a pena. A menos que aquele país te ofereça condições de você legalizar lá. Os Estados Unidos não te oferece isso, né? A Portugal oferece isso. É um país que você pode passear e, de repente, se você gostou, quiser ficar, o país te dá essa condição. Né? Entendeu a questão aqui? Por exemplo, os Estados Unidos, antes dos anos 96, você podia legalizar aqui, talvez você poderia vir naquela época e gostou e tentou aplicar para um contrato de trabalho e ficasse, mas isso não existe mais hoje. Então o que tem pessoas criminosas que cometeram o crime de burlar essa lei, incentivando outras pessoas a fazerem a mesma coisa por interesses econômicos. Nada mais do que interesses econômicos, tá? Ninguém tá aqui fazendo vídeos falando para vocês que é maravilhoso, porque estão preocupados com você, não. Estão preocupados com o bolso, quanto a internet vai render financeiramente, o que eles vão poder vender para vocês de forma digital ou física. Algum interesse existe para poder tentar gastar o tempo deles, para poder ajudar, entre aspas, vocês. Então isso eu canso de falar aqui, porque um criminoso ensinando a outros a cometer o crime também. Essa é a verdade. Criminosos estão ensinando a outros a cometerem o crime também. Tá bom? Então assiste o áudio, ouve o áudio aí, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço. Mais de 180 brasileiros são presos tentando entrar ilegalmente nos Estados Unidos. Cerca de 224 imigrantes foram detidos durante a operação da Patrulha de San Diego, na Califórnia. Agentes da Patrulha de Fronteira dos Estados Unidos prenderam, na madrugada de terça-feira 26, cerca de 224 pessoas que tentavam entrar ilegalmente no país, em San Diego, na Califórnia. Dentre os detidos, 183 eram brasileiros, de acordo com a Alfândega e Proteção de Fronteiras dos Estados Unidos. Os imigrantes, divididos em dois grupos, tentaram entrar nos Estados Unidos por meio de um tubo de drenagem na fronteira com o México. Eles também contaram com a ajuda de contrabandistas, que teriam cortado as barras com um maçarico para facilitar a travessia. O primeiro grupo detido era composto de 123 imigrantes, que tentaram entrar ilegalmente no dia 23 de julho. Até o momento, esta foi a maior detenção do ano em San Diego. Já o segundo incidente, que ocorreu em 26 de julho, chegou a prender 101 pessoas. Estou orgulhoso do esforço que nossos agentes fazem diariamente para continuar protegendo a fronteira, especialmente considerando que os encontros na fronteira aumentaram nos últimos 2 anos, afirmou Aaron Waite, agente-chefe do setor de patrulha de San Diego. No final da operação, os agentes identificaram cerca de 167 imigrantes adultos sozinhos, enquanto 57 estavam acompanhados de familiares.
Além disso, a patrulha divulgou a lista dos 13 países que mais tiveram imigrantes presos na operação: Brasil, 183, Romênia, 8 Colômbia, 8 Serra Leoa, 4 Peru, 4 Nepal, 4 Cuba, 3 Nicarágua, 2 Nigéria, 2 México, 2 Haiti, 2 Gâmbia, 1 Índia,